Hola queridos compañeros y compañeras, simplemente quería agradecer la participación de todos ustedes con Carmen Cáceres, que estamos coordinando este encuentro, y particularmente el agradecimiento a nuestro queridísimo Emerson Meri, que al momento de haber concluido con el frustrado encuentro por el ciberespacio de ayer, nos envió automáticamente un videíto donde transmite parte de lo que quería comunicarnos, pensar, compartir con todos nosotros. Entonces simplemente es para decirles que adjuntamos el video enviado por Emerson, y que la semana que viene Emerson va a estar nuevamente con nosotros para compartir nuevas líneas de pensamiento y también para poder intercambiar, dialogar con nosotros a partir de las preguntas que surjan de esta charla que nos envió y de este diálogo que continuará la semana próxima. Bueno, nada más que eso, decirles que las instituciones organizadoras de este encuentro estamos trabajando arduamente para solucionar este problema. Esas instituciones son la Asociación por los Derechos de la Salud Mental, ADESAM, el Grupo de Estudio de Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y la Cátedra de Problemática de la Salud Mental en la Argentina de la carrera de Trabajo Social, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, por suerte no perdimos la presentación amorosa de Celia que tuvo con Emerson, que también la ponemos a disposición de todos ustedes. Bueno, esperando que nos acompañen nuevamente la semana próxima, les haremos llegar oportunamente el canal de transmisión. Un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros ayer. Larguísima trayectoria en la academia, en la Universidad de Campinas, y ahora es titular de Salud Colectiva en la Universidad en el campus de Macaé. Emerson es un incansable trabajador y militante de la vida, con lo cual nos ha enseñado a lo largo, yo tengo el placer de conocerlo y compartir parte de las experiencias de trabajo, de vida con él desde hace 27 años. Y para mí es uno de esos pensadores que no hay que repetirlos, sino que invitan a pensar, que invitan a con cada una de sus intervenciones, nos mueven a pensar algo en lo que nosotros estamos preocupados, algo en lo que nosotros queremos tener alguna acción o intentamos pensar más allá del punto en el que estamos. Emerson creo que no hay muchos pensadores así, solidarios, generosos con su pensamiento. Él fue mi orientador en el doctorado de salud colectiva en la Universidad de Campinas, y me gusta especialmente esa palabra, orientador, que usan en Brasil. Emerson, sino que él siempre fue, la idea es abrir caminos, abrir puertas, mostrar potenciales lugares por donde uno puede circular. Y esto es lo maravilloso. Entonces, para mí, vengo siguiendo hace muchos años lo que él hace, muchos de ustedes también, muchos de ustedes lo han tenido en clases, lo leen, escuchan y saben de esto de que yo estoy hablando. Así que para mí, querido compañero Emerson, es un enorme placer que en este espacio los argentinos, supongo que por ahí habrá gente de otros países, gracias a estos mecanismos que se han puesto tan de moda en estos tiempos de cuarentena, tengan el placer de escuchar y de poder dialogar con vos sobre las líneas que vayas planteándonos. Emerson también es miembro de un grupo muy interesante que se llama Micropolítica del Trabajo y Cuidado en Salud, y del Observatorio Nacional de Políticas de Salud y Educación en Salud. Y él colabora con numerosos grupos en Italia, en Barcelona, en Argentina,
bueno, por supuesto en todo Brasil. Así que bueno, creo que es un gran placer en esta tarde lluviosa de Argentina, de Buenos Aires por lo menos, que escucharte y luego bueno, dialogar con vos un ratito. Un beso muy grande y adelante, Emerson. Olá, todos e todas. Eu sou Emerson Merri. Essa gravação é uma fala minha que estava programada para acontecer com o grupo de saúde mental e o grupo de direitos humanos da Universidade de Buenos Aires, sob coordenação de várias companheiras de lá, e que infelizmente, pela interferência da internet, ela não conseguiu ser finalizada. O desafio dessa reflexão que eu vou fazer agora é sobre pensar esse tema do formal e informal na constitutividade dos mundos e das próprias práticas no campo da saúde, olhando para a Covid-19. Eu vou abordar esse tema por um outro percurso antes. Eu vou começar dizendo de que hoje a Covid-19 coloca algo novo, ou pelo menos abre de uma maneira mais ampliada algo que já vinha acontecendo, que é uma disputa de vários territórios diferenciados de existência pela narrativa do mundo, pela narrativa sobre a existência nesse mundo que estamos e sobre a narrativa do mundo por vir. Ou seja, que mundo é esse que teremos pós-Covid-19? E se o teremos? Eu vou começar construindo uma ideia. Eu estava conversando com os companheiros de Buenos Aires, as companheiras de Buenos Aires, ou melhor, da Argentina, de que quando a gente olha uma cidade como São Paulo, como Buenos Aires, sobre o discurso, a fala mais comum em relação à Covid-19, a gente fala como se existisse uma cidade chamada Buenos Aires, uma cidade chamada São Paulo, sem a gente se perguntar quantas cidades São Paulo tem em São Paulo, dentro de São Paulo. Quantas cidades Buenos Aires tem dentro da cidade de Buenos Aires? E eu poderia dizer que as experiências, as experimentações de vida, de existência dos diferentes coletivos que vivem nisso que nós chamamos de cidade de Buenos Aires ou cidade de São Paulo não são comum. Então esse comum de que nós estamos na mesma cidade, que nós vivemos do mesmo jeito, é algo que a gente precisa interrogar um pouco. Porque na realidade existem formas muito distintas de sociabilização que vão se instituindo nisso que nós chamamos, por exemplo, cidade de São Paulo. Não só porque ela tem 10 milhões de habitantes e cada habitante tem o seu modo de viver. Não, é porque os coletivos que existem aí nos seus contextos constituem modos de existências profundamente diferenciadas, sob várias dimensões, inclusive sob a dimensão do que é o território da cidade, o que é o território da produção da própria vida desses coletivos, sobre a própria visão do que é ter moradia, do que é uma casa, não é? Só que quando a gente se desloca para o discurso oficial sobre a pandemia, esse discurso mais comum, que aparece aí nas mídias mais comerciais, que aparecem nas mídias mais conservadoras, que aparecem nas falas dos governantes mais tradicionais, que são a maioria, ou dos grupos sociais mais hegemônicos, predominantes, que têm uma concentração de renda maior, ou mesmo em grupos religiosos muito conservadores,
a gente vê que se constitui uma lógica discursiva que depois vai se desdobrar em diferentes formas de disputas narrativas, né? Mas uma forma discursiva que pontua que há uma certa separação muito nítida entre a natureza de um lado e a humanidade do outro. E o vírus parece que é alguma coisa que saiu da natureza para atacar a humanidade. Essa imagem está aí, né? Construída, né? O vírus é alguma coisa que escapou lá da natureza. E nós aqui, que estamos fora da natureza, que nós somos os humanos, que somos seres culturais, então não somos naturais, estamos sendo vítimas disso. E isso vai tendo desdobramentos incríveis, porque esse também é a concepção da ciência mais hegemônica que tem no campo da saúde, no campo da biomedicina, da saúde pública, das várias ferramentas que a medicina e a saúde pública utilizam, que nem a epidemiologia, que nem a clínica, que vai construindo uma certa noção de que essa separação ela é tão nítida, tão clara, que existe uma história natural do vírus que vai tomando posse de nós, os seres não naturais. E que aí nós vamos ter que obedecer essa ritualística natural que o vírus vai nos impondo. Só que quando a gente vai se aproximando, né, dessas grandes cidades, com esses coletivos que são de uma multiplicidade enorme, que vivem em São Paulo, que vivem em Buenos Aires, estou tomando só como exemplo, a gente vê que não é bem assim que esse processo se constitui. Ela não é bem assim porque ela se constitui de uma forma tão diferenciada, né? Tem coletivos, por exemplo, que a propagação do vírus é muito mais lenta do que em outros. A quantidade das pessoas que morrem é diferente do que em outros. Então, por exemplo, você pega um bairro de classe média alta de São Paulo, que nem o Morumbi, e logo perto ali você pega um bairro que é muito favelado, e você vai vendo que enquanto o bairro muito favelado tem 1000 casos e tem mais de 200 mortes, o Morumbi tem 1000 casos e tem não chega a 70 mortes, ou até muito menos que isso. Então fica que 70, desculpe, 7 mortes. 7 mortes. Então fica uma coisa interessante, porque você fala, mas espera aí, não é a mesma cidade, não são as mesmas existências, não é nem o mesmo mundo, não é? E aí esse vírus não é a mesma natureza. Por que será isso? Talvez porque o conceito, primeiro, de natureza e cultura não seja muito legal. O Krenak, Ailton Krenak, o indígena brasileiro, aliás, para mim, um dos maiores antropólogos da nossa civilização ocidental, o Ailton Krenak, ele diz de que, na realidade, produzir a vida é a grande expressão do que é a natureza. E, portanto, onde há produção da vida, ali está a natureza. E a grande questão é de que maneira esses modos de produzir a vida, como natureza, negocia com todos os outros lugares de produções de vida que também são natureza. E ele vai dizer que esse modo ocidental nosso é um mundo de produção natural de um modo de viver destrutivo dos outros modos naturais de viver, que vai comendo a terra, vai devorando as outras vidas. E a gente sabe que vai devorando, inclusive, as vidas por dentro desse mesmo coletivo chamado humanos. Humanos que devoram a vida de outros humanos. Então, quando a gente vai interrogando assim, a gente vai percebendo que talvez não exista essa questão
de que o vírus é lá da natureza e nós somos daqui de fora, né? Talvez o que exista mesmo é que todos nós somos da mesma natureza e estamos tão imbricados com os modos como temos produzido os nossos modos de viver. Só que quando a gente vai olhar ali a forma como esses grupos predominantes vão construindo o discurso, eles vão reforçando exatamente o contrário. E aí eles vão inventando estratégias de intervenção, que são estratégias de intervenção que vão convencendo e vão atraindo as pessoas e que vão pensando que isso é assim mesmo, numa ideia de que todos dentro de uma cidade são todos humanos e que esse comum entre nós, diante do ataque da natureza, tem que nos fazer agir do mesmo jeito. Então o isolamento social tem que ser igualmente cumprido, porque todos podemos cumpri-la. E aliás é o que nos resta fazer. E não se discute de que maneira esses coletivos produzem sua sociabilidade. De que maneira cada coletivo desse produz o seu própria visão do que é uma casa. Não se discute isso a fundo, a ponto de ter que trazer daí dessa conversa a forma de entender o combate à própria pandemia. Então é óbvio que quem tem uma casa com vários cômodos, num bairro onde tem outra casa com vários cômodos, uma rua asfaltada em que ele abre a torneira, a água não falta, ele pluga a tomada, a luz não falta, e que ele pode comprar à distância alimento, e que ele pode ter seu EPI, que ele pode praticar seu isolamento, que ele já pratica, muito comum, porque nesses bairros de classe média alta e rico, as redes de vizinhança são pobríssimas, você não sabe nem o nome do cara que mora do seu lado, nem se conhece o nome, não conhece muito a vida dele. O que mora na segunda casa, então, você não sabe nem o nome. Mas quando você se desloca para um bairro favelado, tipo as Villas de la Miseria em Buenos Aires, ou as favelas horizontais, ou mesmo em morros em São Paulo, no Rio, você vê que esses coletivos, eles às vezes habitam uma casa que tem 15 metros quadrados. Então aquilo não é a casa é a comunidade. Na realidade, a casa é o mundo onde ele vive. E aquele lugar de 15 metros é onde de vez em quando ele vai lá para fazer algumas coisas. Às vezes deitar, ou às vezes fazer uma comida, mas na realidade a sala de estar dele, o quintal dele é da porta para fora. As relações de vizinhança são muito ricas. A ideia de comunidade é muito forte. E aí você vira e fala, não, você tem que pegar as suas 15 pessoas que vivem nesse caixote de 15 metros quadrados e ficar lá dentro. E inclusive ficar um distante do outro 1 metro. Já pensou? 15 pessoas numa área de 15 metros quadrados, distante um do outro 1 metro. É uma cela de cadeia, daquelas que não está entupida. Isso não tem a mínima possibilidade. Por quê? Porque a cidade não é a mesma, os coletivos não são os mesmos, a produção das existências a produção não é a mesma, e as próprias experiências de viver com o outro e das relações com os outros não são as mesmas experiências. Não são só as condições materiais de uma casa que impossibilita, ou de um conceito de que aquilo não é a casa, ponto, né? Que a casa também está ali fora, mas a ideia de que as relações de vizinhança constituem a natureza da produção da vida ali. Voltamos à natureza de novo. Nós somos natureza ao produzirmos nossas vidas. Produzir vida é natureza, diz Krenak.
E aí o vírus não é o mesmo, a pandemia não é a mesma e as estratégias não são a mesma do ponto de vista do combate. Isso nos leva para discutir uma segunda dimensão. Óbvio que nessa primeira, então é claro que nós temos que disputar a narrativa dela. Nós temos que desmontar essa visão simplista. E a segunda também, porque nos leva então para uma ideia das estratégias de combate nos vários campos. Eu vou pegar o campo da saúde, que é onde eu me insiro. Nesse campo da saúde, a gente pode olhar sobre as tecnologias de cuidado que são utilizadas. Ora, o que nós temos visto como hegemônico, como predominante da biomedicina, é um empobrecimento incrível das estratégias de cuidado nos territórios onde as pessoas vivem, nas tecnologias de cuidado relacionais, aquelas que produzem acolhimento, vínculo, capacidade de escuta e de conversa, construção conjunta de projetos terapêuticos, essas tecnologias relacionais leves, e a gente vê o contrário, um deslocamento para o campo das tecnologias materiais mais duras, tecnologias duras, que deveriam ser utilizadas mais na retaguarda ali dos hospitais e que são de altíssimo custo. E o modelo de enfrentamento da pandemia parece esse modelo de você ficar aquartelado lá no hospital ou nas portas de urgência e emergência esperando as pessoas virem. Bom, isso é a derrota pura. Isso é a derrota pura. Porque você desprezou todo um campo de tecnologias de cuidado que são altamente competentes e muito mais baratas de serem feitas. Então você imagina com o valor de um respirador, por exemplo, São Paulo, parece que semana passada foi comprar um respirador, o governador teve que pagar 180 mil reais. Então você comprar um respirador por 180 mil reais, que vai ficar 20 dias numa pessoa, e não sabe se ela vai sair viva ou não. Não que você não tenha que ter o respirador para os menos de 5% que vão chegar a precisar disso, mas imagina se você pegar o valor de 180 mil reais e equipar os agentes comunitários de saúde, equipar os médicos de família, equipar as enfermeiras de família, equipar as equipes de saúde que atuam nos territórios da vida para ir lá visitar as pessoas, conversar quem está com sintoma, quem não está, orientar as pessoas e discutir com elas as dúvidas, os medos, criar estratégia com elas de como é que elas podem se proteger melhor, como que a vizinhança pode construir mecanismo de cooperação. E ali também tem um pouco de tecnologia material. Por exemplo, tem que ter caneta, tem que ter papel. Você pode ter um oxímetro, que é baratíssimo, para saber se tem gente com problema de oxigenação. Você pode ter um aparelho de pressão, você pode ter um termômetro. Mas olha a diferença de valor, olhando lá o respirador, né? E o que pode acontecer quando você faz isso no campo das tecnologias de cuidado? Você pode diminuir o fluxo de pessoas que saem do território da vida e vão lá para o hospital. Não tem essa história natural de que cada 100 casos, 5 vão ter que precisar de respirador. Não existe isso. Isso é mentira. Isso é pelo modelo de intervenção. As tecnologias de cuidado no território podem diminuir muito o fluxo para a necessidade de respirador. Só que nós não estamos fazendo isso. Só que a mídia comercial, a mídia hegemônica, o discurso médico, o discurso governamental, eu não estou falando aqui do governo nacional brasileiro, estou falando do discurso mesmo dos governos de municípios, fala sempre a mesma coisa e trata todos os coletivos de uma cidade como se fossem iguais, como se todos tivessem o mesmo conceito de casa, o mesmo modo de viver com a vizinhança, os mesmos níveis de relações nas suas existências. Então, se tirar a consequência de que o vírus não é natureza e nós humanos é que estamos sendo agredidos, para também vir aqui questionar o olhar biomédico, sanitarista clássico,
sobre as estratégias de combate ou de enfrentamento, porque isso não é uma guerra, né? De enfrentar a instalação e expansão da pandemia, ela já tem mostrado no mundo que os resultados são muito diferenciados dependendo do que você está fazendo, para mostrar que inclusive não tem uma história natural. Então, por exemplo, a Nova Zelândia, que se antecipou à existência de casos, a Nova Zelândia não teve nem curva. Eles hoje, depois de meses, estão com 20 mortes. Eles se anteciparam, eles já fizeram controle das pessoas, já faziam geoprocessamento, acompanhamento, iam nos lugares. Tem gente que diz que a China só controlou porque foi autoritária e impediu. A China botou milhares de trabalhadores indo nas casas, inclusive para monitorar quem era o contato daquele que teve febre ou estava com suspeita de Covid, ir atrás dos contatos fisicamente, não era só por celular, não. Então tinha que equipar esses trabalhadores e isso daí eles conseguiram fazer um controle incrível. Então acho que esse é um tema que nós temos que olhar, é um tema que é fundamental para a gente compreender o que são as questões formais e informais, as redes formais e as redes informais de produção da vida. Nem todos têm as mesmas redes, mesmo que aparentemente as redes formais sejam de oferta igualitária. Elas não são, não é? Então imaginar que a rede formal de serviço de saúde que produz cuidado, ela é igualmente distribuída para todos os coletivos dentro de uma cidade habitada por humanos, isso é uma fantasia ou um fake news. Que elas não são assim, não é? Nós sabemos, tem tantos estudos sobre a desigualdade do acesso entre as diferentes populações dentro de uma cidade, aos serviços de saúde, por exemplo, não é? Bloqueios para uns e facilitação de acesso para outros a certas tecnologias duras, leves, né? A gente sabe que esse processo das redes formais, elas não são nem constituídas igualmente nos territórios das vidas. Qual é a oferta que tem no campo da educação, no campo das redes de proteção social num bairro favelado? A oferta que se tem no bairro favelado às vezes se reduz. É uma escola isolada, gradeada, com medo da comunidade, uma unidade de equipe de saúde da família ou uma unidade básica de saúde com medo da comunidade e polícia amedrontando a comunidade. Aí você vai para um outro bairro que as pessoas nem usam os equipamentos sociais que aí tem e você encontra escolas, unidades de saúde, a polícia educada, que não sai batendo em qualquer branco desses bairros, não é? Nem ameaçando assim a torta e a direita. Então, essa conversa é uma conversa necessária para a gente poder pensar que é a construção das redes informais de existência, ou seja, essas redes que a gente produz quando encontra um outro e aí a gente se conecta ou não se conecta, a gente produz relações de afetividade ou relações de rejeição, mas elas estão aí em aberto, produzindo-se intensamente. Aí se produz a vida. É aí que é a nossa natureza, chamada natureza humana ou humana enquanto natural, é aí, nesse momento que se produz a existência. E é na maneira como nós fazemos isso, consumindo ou precisando matar o outro para viver, ou não, né? É que a gente vai construir um outro mundo por vir. Então, neste momento, a gente disputar
essas possibilidades e ter a Covid como parceira para poder colocar isso na cena, poderá nos levar, no modo como fazemos o nosso hoje, que o final dessa pandemia ela seja a construção de um mundo mais solidário, de um mundo mais igualitário, mas aonde a diferença do outro me enriquece. E aonde a grande questão não é a produção econômica desenfreada que está matando a própria terra, mas a grande riqueza é a produção de mais vida em cada vida que habita esse nosso planeta. Essa é a questão principal que eu queria colocar aqui nesse material. Obrigado.